Começa agora mais uma edição do programa Caderno Digital. Obrigada a você que acompanha o nosso programa de entrevistas Caderno Digital, uma realização da Rede TVTec em parceria com a TV Câmara de Jundiaí. Aqui a gente fala de tudo, viu? A gente fala desde slackline, que foi bem bacana, muito legal, medicina chinesa, a gente fala com vereadores, com representantes da prefeitura, das unidades de gestão e também personalidades, pessoas que fazem coisas interessantes em outras áreas aqui em Jundiaí, especialmente aqui em Jundiaí, mas também na região. Lembrando que o conteúdo da Rede TVTec, nessa parceria com a TV Câmara, está disponível nas mídias sociais. A gente está no YouTube com muitos vídeos, também no Twitter, no Instagram e principalmente no Facebook, onde a interação é bem legal, muito bacana mesmo. Se você acompanha, você já sabe. Hoje a gente vai falar sobre educação e esporte. Afinal, a gente vai falar da gincana cultural dos colégios vicentinos. E para isso eu convidei Luiz Cláudio Taralo, que é coordenador de Educação Física e Esportes dos colégios vicentinos e orientador vocacional aqui do Colégio São Vicente de Paulo de Jundiaí. Taralo, bem-vindo ao nosso programa. Obrigada por aceitar o convite. Imagina, é um prazer participar com vocês aqui no programa, um programa tão renomado aqui na nossa cidade, que valoriza tantos trabalhos, tantas personagens, né? Então, e vindo aqui falar também da gincana cultural, um evento tão nobre dentro dos colégios vicentinos, realmente é um grande prazer. Essa gincana cultural, ela começou faz bastante tempo. Como foi que surgiu a ideia? A gincana cultural, na realidade, dentro dos colégios vicentinos já conta, né, a história que está há muitos anos, né? Mas especificamente aqui no Colégio São Vicente de Paulo, iniciou-se com a presença e a participação do professor Bissoli, né, que era o professor de Educação Física dos colégios. E logo quando eu entrei, em meados de 91, para ministrar aulas de Educação Física, fiquei conhecendo a gincana, que na época chamava-se Semana do Sávio. E a gincana tinha, assim, algumas atividades, era um evento mais caseiro, vamos dizer assim, né? Com a participação em algumas situações pedagógicas, vamos dizer assim. E hoje passou a ser um mega evento dentro dos colégios vicentinos. Todas as unidades, tanto de Jundiaí quanto de São Paulo, organizam a sua gincana cultural. Cada ano é um tema, né? E que leva os alunos a estudarem, enfim. São várias atividades dentro da gincana, né? E realmente é um evento assim, que enobrece todo o trabalho, principalmente do ensino médio, que hoje é voltado para os alunos do ensino médio. E essa gincana, ela acontece simultaneamente nos colégios? Sim, na mesma data, né? Então foi agora no início de maio, nos 5 colégios vicentinos, né? Que aqui em Jundiaí é o Colégio São Vicente de Paulo e o Colégio Francisco Teles. E em São Paulo nós temos o Colégio São Vicente de Paulo na Penha, o Colégio João Rafaela Passalacqua, no Bela Vista, e o Colégio Santo Antônio de Lisboa, que é no Tatuapé. Quer dizer que o de Jundiaí foi o pioneiro, foi onde tudo começou? Sim, o de Jundiaí, pelo que consta a história aí, foi onde iniciou, né, toda essa movimentação, que inclusive muitos professores, né, que passaram por lá, né, sendo nossos alunos ou até professores de educação física e hoje ministram aula em outros colégios, acabaram levando a ideia, né, que é muito bacana isso. Acho que dentro da educação a gente tem que compartilhar as ideias, né, para o bem comum, que é o aluno, enfim, e outros colégios a gente também acompanha, sabendo que existem a gincana com as mesmas estratégias. Então a gente fica até feliz, né, que tudo isso está contribuindo de uma maneira ou outra, não somente aos nossos colégios, mas aos demais também. Porque serve de modelo para outros colégios, para outras instituições até. Com certeza, é isso que eu falo, né? Para a educação, não existe uma bula, né? Uma receita. Na realidade, o que existe é uma troca de experiência, é muito estudo, a gente tem que estar acompanhando
tudo que acontece na globalização, em termos políticos, econômicos, sociais, educacionais, pedagógicos, e também sempre estar estudando e acompanhando a evolução das gerações, né? Geração X, Y, Z, enfim. O educador ele tem que estar a todo momento muito atualizado, e para isso, quanto mais você trocar experiências, né, com colegas de profissão, participação em congressos, enfim, você com certeza enobrece o seu trabalho, e com isso o fruto, né, do trabalho vem atingir, né, o alvo principal, que é o aluno, né, e é a família, né, que no caso nós consideramos nossos alunos, nossos pais como uma família vicentina, né. Você falou sobre tema. Esse ano o tema foi Líderes que Inspiram a Paz. Por que esse tema? Na realidade, os colégios vicentinos trabalham muito vinculado ao que acontece não somente no mundo, vamos dizer assim, mas também com a igreja, né? Colégios vicentinos, por exemplo, esse ano a campanha da fraternidade, pela cultura da paz. Então, muitos eventos, né? Ou praticamente todos os eventos voltados para a paz, né? Então, além dos eventos, muitas ações. A própria Gincana mesmo trabalhou com esse tema, que levou os alunos, né, a estudar, né, líderes que em determinados momentos da história, dentro dos seus países, né, inspiraram a paz, cultivaram a paz, né? Então, assim, que isso contribui para a cultura deles, como também, no caso, todo o projeto da Gincana, ele é transformado em ações. Então, por exemplo, uma das atividades, né, dentro de várias atividades, uma delas foram ações do combate ao bullying e à cultura da paz nas escolas. Então, os alunos do ensino médio, eles desenvolveram projetos, né, para serem aplicados para os alunos do Fundamental, Educação Infantil, Fundamental 1 e 2, quer dizer... Então, sempre são temas que levam a uma ação concreta. Como, por exemplo, né, uma das atividades, porque ela é dividida da seguinte maneira: atividades culturais, esportivas, recreativas e filantrópicas. Então, dentro das atividades, existem 3 atividades filantrópicas. Então, por exemplo, as equipes disputaram quem conseguia, né, o maior número de doadores de sangue, né, para contribuir nessa dificuldade que os bancos têm, né, dessa coleta de sangue. Nós tivemos uma outra atividade que foi a arrecadação de alimentos para as obras sociais, né, já que os colégios vicentinos, eles transcendem, né, a educação, porque vamos dizer assim, investimento adquirido, ele é finalizado nas obras sociais, né? No atendimento aos mais necessitados e aos pobres, né? Sim, é interessante que a gente mesmo aqui da TV já fez algumas reportagens em épocas de acontecimentos, acidentes, incidentes, até mesmo em outros estados, e eles mandam material de limpeza, alimentos. Sim. Isso chama bastante atenção, porque não é só na comunidade local. Não, muito pelo contrário. Por exemplo, esses 5 colégios, né, que são os colégios particulares, sustentam 4 colégios sociais. Um deles é aqui em Voturucaia, que é o Colégio São Vicente de Paulo, unidade 2. Né? Um é em São Paulo, na Alameda Dino Bueno, que é ali, bem na região ali onde era da Cracolândia, né? Temos em Pindamonhangaba e no Rio de Janeiro, na Cidade de Deus, que é uma região também bem vulnerável. Então, todas as ações do colégio é voltado para ajudar esses alunos mais pobres e necessitados. E a gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco, porque agora é hora de quê? Do intervalo, e a gente volta já já.
Estamos de volta depois do intervalo hoje no programa falando sobre a gincana cultural dos colégios vicentinos, e o professor Taralo estava explicando a respeito de doação de sangue, arrecadação de produtos, tudo isso dentro da gincana, junto aos alunos dos colégios vicentinos. Aqui em Jundiaí é o Colégio São Vicente de Paulo, aqui no Anhangabaú. É isso mesmo, professor? E a gente tem mais ação filantrópica também. Sim, então dentro das atividades filantrópicas tem a doação de sangue, a arrecadação de alimentos, e também esse ano nós tivemos uma ação solidária, né? Que é uma rifa onde os alunos também competiam para vender mais, e que o objetivo dessa ação solidária é uniformizar os alunos dos colégios sociais, né? Que são os alunos mais necessitados, enfim, mais pobres. E então, você veja que é uma gincana que, além das atividades culturais, que é muito rica, as ferramentas pedagógicas, tem a parte do esporte, a parte recreativa, que também não pode deixar de ter, até porque são adolescentes, e a mais importante, né, que é a filantrópica, que é realmente esse trabalho de se doar para o próximo. E também, para fechar essa atividade filantrópica, os alunos, né, os representantes dos alunos, eles vão até as obras junto conosco para fazer a entrega aos alunos. Então, realmente, para eles verem a parte final do trabalho, né, o sorriso das crianças recebendo essas doações, as obras sociais. E conhecerem a outra realidade também, né? Exatamente. Eu acho que isso é muito importante. Exatamente. Além deles conhecerem uma realidade que não é a deles, mas que existe essa realidade, que precisa de ajuda, e que a ajuda deles é de fundamental importância. Que eles fazem a diferença. Sim, com certeza. E esse trabalho da gincana cultural, ele envolve todas as disciplinas, porque você é da área de educação física, sim, porém tem as ações culturais, ações filantrópicas, recreativas. Eu imagino que a escola inteira esteja envolvida. Sim, todas as disciplinas, os professores, temos atividades de física, de geografia, da língua portuguesa, da história, enfim, é uma atividade, né, interativa entre todas as disciplinas, e que leva o aluno a ter assim, um conhecimento até global em relação ao tema. Então, fica muito rico. Além da ferramenta pedagógica em relação aos líderes, que são os alunos que estão concluindo o ensino médio, que logo estarão aí nas universidades, que são os líderes da equipe, né? São quantas equipes? Vamos pegar aqui em Jundiaí, por exemplo. Sim, aqui em Jundiaí, no Colégio Francisco Teles, são 3 equipes. No Colégio São Vicente de Paulo, 4. Então, eles são divididos em grupos, né? São alunos somente do ensino médio, e que eles se reúnem, né? Então, eles têm o reduto deles, eles têm toda uma estratégia que a gente passa para eles, e essas competições acontecem nesses segmentos que eu falei para você, né? Cultural, artístico, recreativo, esportivo e o filantrópico. E as equipes são por cores ou por nomes? Depende do ano. Tem ano que é por cor, tem ano que é por nome do país. Por exemplo, esse ano foram dos países dos personagens, né? Então, dos líderes, dos né? líderes que inspiram a paz. Então, cada ano, de acordo com o tema, eles se dividem, né? E aí, quando é por cor, eles fazem as camisetas coloridas. Esse ano, como foi a cultura da paz, todos eles com a camisa branca e só diferenciando algumas cores da bandeira do país de origem daquele líder. Quais alguns líderes? Eu imagino que seja, vamos ver se eu vou bem na chamada oral aqui. Gandhi, Martin Luther King, o próprio Papa, talvez, não sei. Não, foi o Martin Luther King, o Gandhi. No Brasil foi a Zilda Arnes, né, que foi assim, a escolhida para representar um líder que inspira a paz. Né? Então, esses foram os líderes que fizeram a composição aí da gincana, né? E aí eles se inspiram nesses personagens para liderar as equipes, afinal eles têm uma responsabilidade dentro da gincana. Sim. E também para aprender e levar isso para a vida, né? Até uma preparação para o mercado de trabalho, mercado profissional. Sim. E relação interpessoal, é geral para a vida. Com certeza. Por exemplo, os líderes, por isso que eu falo, a gincana, ela transcende muito só a atividade propriamente dita. Para os líderes, a gente faz todo um preparo com eles, né? Porque eles vão se deparar aí com a
uma outra realidade a partir do próximo ano, que são as universidades, e logo, né, em questão de tempo, já no mercado de trabalho. A gente faz o trabalho da liderança, né? Como você ser um bom gestor, como você motivar a sua equipe, a diferença entre você ser um líder assim, que motiva, que inspira, com aquele líder que participa, do que aquele líder que só cobra. Também ensinamos aquela ferramenta de não centralizar, porque é uma tendência de alguns adolescentes eles centralizarem, que hoje em dia, para você ser um bom gestor, você tem que descentralizar a atividade, mas ao mesmo tempo acompanhar, não simplesmente delegar e depois não saber o que está acontecendo, né? Até porque isso lá na frente, de repente, a gente explica para eles, deixou lá para um grupo de meninas responsável pela dança típica do país de origem do líder. Né? E ficou por isso, e o líder não acompanhou de repente, precisou de ajuda, acabou não acontecendo a atividade a gosto deles. Então, a importância de ser um líder que descentraliza, mas que acompanha, saber trabalhar em equipe, que é próprio do perfil de muitos adolescentes, a dificuldade em ceder, né? Para você trabalhar em equipe não é somente a sua ideia que pode prevalecer. Então, todo esse trabalho é feito com os alunos que irão liderar a gincana, né? E assim, o resultado é muito positivo, porque assim, eles passam por vários momentos. Primeiro eles ficam naquele, nossa, será que nós vamos dar conta de tanta atividade? Depois eles entram naquela fase de conflito interno das equipes, quer dizer, e aí depois, quando termina, olha, é sempre aquela choradeira, porque eles ficam com saudades, eles ficam assim, emocionados, criaram vínculos, né? Viram a importância do trabalho deles. Prova que tem um fato muito curioso. Todos os anos, sem exceção, e não é por orientação nossa, dos educadores, enfim, sempre quando tem lá o orador da turma na colação de grau, na formatura, isso independente se são nos colégios de Jundiaí ou de São Paulo, sempre eles citam a experiência, né? Porque na realidade está representando ali na hora da formatura e lembrando, né, coisas que marcaram a vida deles, né, a vida escolar deles, né, o professor, enfim, e sempre é citada a gincana, né, então, porque realmente é uma coisa que assim, não tem como tirar mais os colégios, porque é uma atividade que traz muitos benefícios em vários segmentos, e para o educando, principalmente porque quando eles estavam lá no início do ensino médio, eles eram os comandados. Aí eles passaram a comandar. Então também houve uma transformação durante a vida acadêmica deles. Então assim, a gente fica até assim feliz, a gente se emociona também com a emoção deles. Lógico, né? Quem está bem pertinho, acompanhando tudo e vê esse crescimento, não tem como. E a família, como você disse, que é a família vicentina, todos, pais, mães, às vezes até levam, né, avós, tios também para a escola, o que não é tão comum quanto era antigamente, porque todo mundo cheio de atividade e compromisso, mas é muito bacana porque contagia todo mundo essa energia positiva. Sim, porque tem muitas atividades que são realizadas em loco. Mas também a gente oportuniza atividades, né, que a gente chama de tarefas de antecedência, né, onde os alunos eles têm que se preparar antes para aquela atividade. Então, eles obviamente acabam unindo a família, contribuindo, né, precisando até da contribuição deles, enfim. Então fica assim, até uma torcida dos próprios pais. Então fica realmente, obviamente que também vivenciam quando há um momento de estresse, né, porque a gente tratando de adolescente, o próprio adolescente, né, o jovem, ele é muito, ele potencializa muito as emoções deles, né, então assim, e às vezes potencializa muito também alguma situação, problema. Para eles aquilo lá é um problemão. Sim. Né? Porque faz parte da idade deles. Sei, né? Me lembro bem, há pouco tempo. Comigo assim, há poucos anos eu vivia isso. Comigo também. Vamos para mais um intervalinho e a gente volta já? E daqui a pouco o Caderno Digital tá de volta falando da gincana cultural. Até já!
terceiro e último bloco do Caderno Digital hoje, falando sobre a gincana cultural, tradição já dos colégios vicentinos. Quem está comigo é o professor Taralo. Professor, me diz uma coisa, no final de tudo, quando acaba essa gincana, existe uma premiação, existe uma pontuação ou é a vivência mesmo que é levada em conta? Na realidade, existem os dois fatores, né? Obviamente que, como se trata de uma atividade cultural, né, uma ferramenta pedagógica e que é envolvida todas as disciplinas, então os alunos são pontuados sim dentro de uma das 3 ferramentas que nós temos nos colégios vicentinos para avaliar o aluno. Uma delas é chamada avaliação formativa, justamente que é onde trabalha, encaixa essa gincana, né? Então eles têm realmente a pontuação. Então, além deles competirem entre eles, eles também têm cada atividade que eles disputam entre si tem uma pontuação. E eles atingindo uma pontuação X, cada pontuação que eles atingem, um degrau dessa pontuação é transformado numa nota na avaliação formativa. Então, às vezes, o aluno ficou em 4º lugar na gincana, mas esse 4º lugar ele atingiu os pontos, então ele ganha o ponto máximo também da atividade. Muito justo. Não é somente o primeiro que vai ganhar, todos ganham. Mas pode ser que também o primeiro da gincana não atingiu aquela pontuação necessária para se transformar em nota da avaliação formativa. Mas isso nunca aconteceu. Geralmente as equipes, porque eles se doam demais, eles conseguem mesmo. E a cada ano a gente fala, bom, esse ano eu acho que eles vão ter dificuldade, porque as atividades estão bem assim, complexas, bem exigentes, eles vão lá e dão conta, né? Então a gente fica muito contente pela essa iniciativa, a criatividade deles e tal. E, além dessa nota, realmente, né, o maior ganho que a gente percebe, que a gente até comentou no bloco anterior, essa vivência deles, que isso eles levam realmente para a vida deles, vida pessoal, eles levam para a vida acadêmica, vida profissional. Prova que nós temos um dos eventos muito importantes que nós temos dentro dos colégios e que aconteceu recentemente no mês passado, em abril, foi o Fórum de Profissões, onde os alunos conhecem várias profissões e normalmente a gente convida profissionais, né, para passar como que é a vivência de um médico, de um professor, de um advogado, enfim, das atividades profissionais que os alunos escolhem. E normalmente a gente acaba escolhendo ex-alunos que hoje são profissionais, né? E às vezes são até pais e alunos do próprio colégio. Então por isso que vira uma grande família assim nesse sentido. E mesmo os profissionais que já saíram do colégio, já estudaram em universidade, já atuam como profissional, voltam para lá para falar sobre a profissão, né, contribuir conosco nesse sentido, lembram da gincana, lembram, né? Então, assim, você percebe que realmente nós tivemos recentemente, né, um ex-aluno que hoje é médico e foi dar a palestra sobre medicina e lembrando conosco lá da gincana, na época ele era aluno. Então, realmente, assim, é para a vida toda mesmo. É um evento que realmente vale a pena todo esse esforço da direção dos colégios, dos professores, dos orientadores, né, em promover e oportunizar esse tipo de evento, porque o retorno é muito benéfico. E é sempre nessa época de maio? Sim, é sempre no meados aí de final do primeiro bimestre, início do segundo bimestre, né? A gente procura sempre estar colocando entre as provas para, né, não estar atrapalhando, porque aí também realmente é uma exigência aula, grande. Né? Nos dias da gincana é só gincana. Na realidade, assim, depende do ano, né? Tem ano que é durante as aulas, tem ano que é no período da tarde. Esse ano foram algumas atividades no período da manhã, mas a maioria foi no período da tarde, a gente fala no contraturno, e no sábado, né? Foi um sábado letivo. Então, também quase o dia todo com atividades. E é interessante que a comunidade pode participar, como você disse, da doação de sangue, da doação de alimentos para as equipes. Uhum. Então, não se fecha no colégio e nas famílias, né? Porque sempre existe a necessidade de falar com alguém da academia ou um vizinho, algum conhecido que possa ajudar. Sem dúvida, e além deles, nós temos também que acabam contribuindo muitos empresários, né, que contribuem para determinadas equipes que, na realidade,
eles acabam ajudando para aquelas equipes que acabam procurando, mas na realidade eles estão ajudando todo esse processo, não somente aquele grupo de alunos, né? Então nós temos nossos parceiros que contribuem conosco também, tem parceiros que estão há anos conosco, tem parceiros que vão chegando durante as temporadas e além disso a comunidade, porque eles assim saem na rua, eles vão no condomínio, pedindo alimentos, pedindo para comprar aí o número de rifa, as doações de sangue, envolve vizinhos, amigos, familiares para ir doar sangue, quer dizer, então você percebe que é um evento que não fica somente ali no contexto dos professores e alunos, isso aí passa realmente para famílias, para os amigos, para toda a comunidade. Eu acho muito interessante, muito bonito, principalmente porque disciplina não é só você vestir o uniforme corretamente, bonitinho, certinho, nas cores exigidas e você cumprir o horário, né? Eu acho que para a vida do estudante é preciso cada vez mais, e a gente tem internet, a gente tem comunicação 24 horas hoje, não é mais como era na época que a gente estudou. Então precisa ter mesmo atividade diferente, que movimente o dia a dia ali, que envolva os alunos. É uma coisa que eu mesma sinto falta de ter vivido hoje no meu trabalho, falando em profissões, né, nas experiências de profissionais. Sim, eu posso dizer que eu vivo realidades diferentes, conheço lugares e pessoas e profissões e atividades diferentes, mas eu não tive esse preparo que os seus alunos estão tendo. Vocês estão de parabéns. Muito obrigado. A gente agradece também o fato de você oportunizar a gente estar aqui no programa, um programa renomado na cidade, que contribui realmente para mostrar, né, para todo jundiaense, para toda a região, né, a importância dos trabalhos realizados aqui na cidade. Então, nós, em nome do Colégio Vicentinos, que agradecemos essa oportunidade. A ideia é essa mesmo, professor. A gente fala assim de coisas variadas, assuntos muito diversos, e eu tenho bastante liberdade de convidar as pessoas, o que me deixa muito feliz, né? Para poder abordar assuntos diferentes, não ficar sempre naquela mesmice, naquelas mesmas coisas que se fala muito na mídia de Jundiaí, da região. E essa gincana, provavelmente a gente já foi cobrir pela TV, mas é uma iniciativa inspiradora, né? Inspiradora para outras escolas, às vezes algum clube também pode adotar. E eu queria até te pedir para deixar o site, um contato que vocês tenham para mostrar um pouquinho de foto. Não sei se vocês fazem vídeo também. Sim, tem foto, tem vídeo. Nós temos o site, o www.colegiosvicentinos.com.br. Lá dá para você acompanhar toda a gincana de todos os colégios, né? Então, é só entrar nos Colégios Vicentinos e clicar qual colégio você quer acompanhar o evento. Temos também o Facebook, enfim, várias ferramentas da rede social, né, das redes sociais, que todos possam acompanhar, né? É um prazer que vocês acompanhem e compartilhem conosco, né, essa experiência aí tão especial para os alunos, né? Obrigada, professor, e bom trabalho nos Colégios Vicentinos. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. E a gente vai ficando por aqui, Caderno Digital. Te vejo na próxima edição. Até lá!